Abra comigo, por favor, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 7, versos 9 a 14. E diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Você pode se assentar, por favor. Queridos, recentemente muitos de nós têm visto e ouvido um pouco mais sobre a igreja perseguida do que o habitual, ok? Relatos sobre irmãos que, como verdadeiros heróis da fé, foram fortalecidos a permanecerem fiéis a Jesus Cristo, mesmo em tempo de grande perseguição e sofrimento. Ouvimos muitos relatos hoje, lemos. Aliás, nós vemos que a história da perseguição e dos seus mártires da fé, ela iniciou em Abel e percorre diferentes relatos bíblicos. Abel foi o primeiro mártir. A exemplo de Apocalipse, tá? Que nós estamos lendo, vai ser nós vamos ficar aqui em Apocalipse hoje. A exemplo de Apocalipse, que para encorajar os cristãos perseguidos, traz uma revelação de Jesus sobre algo que o Pai lhe confiou. Nessas densas páginas do chamado livro da Revelação, nós encontramos conforto, nós encontramos desafio, somos desafiados a uma postura diferente quanto discípulos de Cristo, e um calor que aquece os nossos corações com a esperança da vida eterna, porque em Cristo, com Cristo, nós compartilhamos de completa vitória contra o mal, contra as trevas, contra o pecado, contra a morte, contra tudo. Agora, algumas perguntas importantes. Mas o que fizeram e fazem nossos irmãos? Fizeram no passado e fazem atualmente, tá? Nossos irmãos, para manterem-se firmes em meio à perseguição. O que os servos de Deus no passado fizeram e o que os servos de Deus atualmente têm feito para permanecerem firmes em meio à perseguição? Murmurar contra Deus? A gente, quando passa um sofrimento, murmura. Revidar ou se vingar dos perseguidores? Cada um analisa o seu coração, como é que nós reagimos diante das perseguições do dia a dia, por causa da nossa fé. Afastar-se da comunhão dos irmãos? Muitos fazem isso. Afundar-se no pecado? Muitos também fazem isso. O que farão aqueles que serão perseguidos a ponto de enfrentarem o martírio na grande tribulação? O que farão? O que fizeram no passado, o que os irmãos têm feito hoje e o que farão aqueles que passarão pela grande tribulação, que eu estou aqui chamando de os últimos mártires, tema da nossa mensagem de hoje. Como reagir na perseguição? Versículo 14, na parte B. Vou ler o versículo inteiro. Nós encontramos essa resposta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me:
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como reagir na perseguição? Aprendendo com os últimos mártires que, correspondendo ao Evangelho, lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. É assim, irmãos. É correspondendo ao Evangelho genuíno, a correspondendo da maneira que nós devemos corresponder. E o Senhor me levou a pesquisar em Apocalipse, se não todos, quase todos os textos que mencionam o Senhor Jesus como Cordeiro. E eu fiquei maravilhado de encontrar aqui instruções para as nossas vidas de como, de verdade, a nossa vida evidencia que nós estamos correspondendo ao Evangelho, lavando as nossas vestes, branqueando as nossas vestes no sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Eu quero começar aqui pelo próprio capítulo 7, no versículo 9, de nós sabermos que Deus, Ele é real. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. E aí fala, muitos entendem, está falando de judeus, de gentios, de todas as etnias e de todos os idiomas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Eles estavam diante de Deus. Aqui por um bom motivo. Mas você e eu precisamos viver a vida cristã sabendo que Deus é real. E um dia você e eu daremos conta da nossa vida a Deus. Nós prestaremos conta da nossa vida diante de Deus, irmãos. Cada um de nós, cada ser humano, já morto ou os que vivem atualmente, aqueles que nascerão, todos darão conta da sua vida diante de Deus. Todos estarão diante de Deus. Deus é real, irmãos. A primeira coisa é esse entendimento de que Deus, Ele é real. Segundo, versos 10 a 12, nós de fato, se formos alcançados pelo Evangelho, entregarmos a Deus a glória toda, completamente por isso. Quando eu vejo eles dizendo aqui, essa multidão dizia, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. A igreja que já estava lá com o Senhor e aqueles que haviam sido recém-martirizados, juntamente com os anjos e com os seres viventes, estavam concordando que a salvação pertence a nosso Deus. Mas às vezes nós tomamos atitudes como se a salvação fosse por qualquer meio em que você e eu possamos fazer a gestão dela, no sentido de alcançá-la. Nós achamos que por conta da nossa espiritualidade nós alcançamos a salvação. Nós achamos que por conta da nossa postura devocional nós alcançamos a salvação. Eu já falei isso há um tempo atrás, uns meses atrás. Eu vou ler a Bíblia, porque se eu não estiver em dia no meu plano de leitura, eu vou para o inferno. Você está colocando o mérito da salvação no que você pode fazer. Só que a salvação ao nosso Deus, porque a salvação vem dele. A Deus toda a glória, por Ele ter enviado Jesus quando você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A glória de Deus, que deu o seu Filho precioso para morrer por mim e por você. A glória é do Cordeiro, porque o Cordeiro veio nessa missão de nos salvar. A glória não é nossa, irmãos. E às vezes parece que a maneira como nós conduzimos a nossa vida
A glória é nossa. Senhor, a glória é minha porque eu estou no culto à noite, depois de todo o empenho que eu estive por estar no culto da manhã. Senhor, a glória é minha porque o Senhor, eu estou lendo a tua palavra como nunca. Senhor, eu estou afiado na vida de oração. Senhor, eu tenho evangelizado na rua, no meu trabalho. O Senhor está vendo, Jesus? A glória não é sua. A glória não é minha. A glória é toda de Deus, irmãos. E nós precisamos viver assim. Ainda no capítulo 7, versículos 14 a 16, suportar o sofrimento. Essa história de já deu tudo certo, isso não é bíblico, irmãos, de forma nenhuma. Quando nós encontrarmos alguém enfermo, ou um parente, ou familiar, ou conversarmos entre nós não podemos, já deu tudo certo. O que é o já dar tudo certo? É que a vontade de Deus seja estabelecida, ou que a pessoa seja curada e já deu tudo certo? Aí eu pergunto, Deus te falou? Deus me falou? Se Deus nos falou, amém. Deus pode revelar. Mas se não, não existe isso, irmãos. Esse triunfalismo nosso, do me perdoe, do só vitória, esse triunfalismo não é algo que deve permear a nossa vida. O texto diz, eu vejo aqui o texto dizendo o seguinte: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Jesus, ele revelou, está lá em Mateus 24, por exemplo, que haveria uma tribulação como nunca antes haveria. A grande tribulação. O maior dos sofrimentos. Eu, pelo menos, me compungi muito com tudo aquilo que eu vi e li hoje aqui. E eu creio que a maioria dos irmãos, se não todos, também. E por mais que sejam grandes sofrimentos dos nossos amados irmãos que já passaram e têm passado, haverá um sofrimento nesse momento da grande tribulação pior do que aquilo que eles estão passando. E essa é a realidade. É a grande tribulação. Aí versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Por quê, irmãos? Eles comiam churrasco todo dia? Não, porque passarão fome. Nunca mais terão sede, porque eles terão água para beber em abundância? Não, irmãos. Nem sol nem calor algum cairá sobre eles. É porque eles tinham onde morar, irmãos? Não, porque estavam na rua, debaixo do sol. Sem casa. Sem casa. Grande tribulação. Grande tribulação. E aí, irmãos, quando nós olhamos para isso aqui e olhamos para o nosso estilo de vida enquanto pessoas que se declaram do Senhor Jesus, não tem algo diferente na nossa vida? Quando o sofrimento bate à nossa porta, será que a maneira como nós reagimos não está mostrando que nós estamos um pouco imaturos, muito imaturos na nossa fé? Será que não estamos precisando crescer espiritualmente muito mais do que às vezes nós temos a convicção? Eu creio que todo mundo entende que precisa continuamente crescer. Mas se nós compararmos as nossas atitudes com os relatos da palavra, irmãos, eu não vou nem dizer do que acontece na história da igreja e não está relatado na palavra, mas com o que está na palavra, irmãos, a gente passa vergonha. Eu passo vergonha. Então, nós precisamos suportar o sofrimento. Uma outra verdade que eu encontro aqui do que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro é de nós sermos ovelha do bom pastor. Versículo 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aqui está o pare de sofrer. Versículo 17. Como é que nós seremos aqueles que estarão sendo pastoreados pelo Senhor Jesus na eternidade, se aqui nós somos bodes e não ovelhas de Jesus? Se nós não ouvirmos a voz dele,
se nós não reconhecemos que Ele é o bom pastor que deu a vida por nós, se nós não confiamos que nas mãos dEle nós estamos seguros, nele, não em nós, nele nós estamos seguros? Como nós seremos guiados, pastoreados pelo Cordeiro, que é o bom pastor, as fontes das vivas águas, se Ele não é o nosso, se o Senhor não é de fato o nosso pastor, e por isso, porque nós temos Ele, de nada nós sentimos falta. Se Jesus aqui na terra não é o mais importante para você ou para mim, se a nossa vida não gira em torno de Jesus, se o melhor que nós temos é Jesus, não é Jesus, será que na eternidade Jesus vai nos guiar às fontes das águas vivas? É claro que não, irmãos. Você está se enganando, ou eu estou me enganando. Então nós precisamos ser ovelha do bom pastor aqui. Uma outra verdade, agora no capítulo 5. Capítulo 5. É de nós confiarmos na soberania do governo de Deus sobre a história. E vi na destra, versos 1 a 7, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus chegou, ele falou: pai, pode me dar o livro. Daqui. Ninguém é digno de olhar, muito menos de abri-lo. Mas eu morri. Eu morri para salvar os seus. Eu morri para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu plano. Plano que eu sabia desde sempre, quando o Senhor estabeleceu. Eu morri, eu posso abrir, me dá aqui. E quando eu vejo isso, irmãos, nós enxergamos a partir do capítulo 6, que conforme cada selo vai sendo aberto, um desenrolar na história vai acontecendo. Se já começou a acontecer ou começará, cada um com a sua interpretação, mas acontecimentos na história derradeiros que nos conduzem ao fim. Isso me mostra, se o livro está com Deus e Jesus é digno de tomar esse livro e de abrir, é que Deus é que faz a gestão da história, irmãos. É Deus quem governa a história. E Deus, no seu governo da história, no governo acima de toda autoridade humana, Deus, ele governou a história no seu devido tempo, enviando aquele que tinha toda a autoridade, 7 chifres, que tinha onisciente, por seus 7 olhos, que tinha a plenitude de Deus, os 7 Espíritos de Deus, fazendo ele um ser humano, para que viesse aqui na terra morrer como cordeiro, para salvar a mim e a você. Deus fez a gestão da história, e o mistério que estava oculto desde o início dos tempos, quando Jesus veio, quando o Verbo encarnou, o mistério foi revelado, Cristo Jesus, e por meio dele Deus faz o controle da história. É Deus quem governa, é Deus que está no controle, ele é soberano, a história está na palma das mãos de Deus. Só que quando nós, como discípulos de Cristo, irmãos, nós somos governados pelos nossos temores. Ai, o governo que assumiu. Ai, não sei o quê. Ai, quando... Olha, se determinado... Ano passado, né? Semana do ano passado. Se assumir aquele homem, meu Deus. Ele assumiu, irmãos. E aí? Ah, mas e aí que vai... Possivelmente, a coisa pode acirrar. Pode, de fato,
Pode. E aí? O que você e eu vamos fazer? Nos acovardarmos? Ou reconhecermos que Deus tem o controle da história, irmãos? Nós precisamos ser firmes, verdadeiros servos de Deus, que enfrentam, que se preparam para a possibilidade desse momento acontecer, porque isso é possível, irmãos. Nós vemos bandeiras aí de nações, de países da perseguição, vimos muitos países sendo falados hoje, tem ali nas cartazes, nos estandes, é por aí. E aqui também, irmãos, aqui também, seremos odiados de todas as nações. Vai ser enquanto eu estiver vivo. Eu creio que Jesus está às portas, irmãos. Eu creio que você também entenda assim. Não se iluda. Mas o nosso coração precisa descansar de que é Deus que governa a história da humanidade. Outra verdade, no versículo 8, é que quem sabe que é Deus que está no trono, olha o que diz o versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Irmão, se você e eu sabemos que é Deus que está no trono, nós precisamos ter uma vida de oração, que confia em Deus, que clama a Deus, que se relaciona com o Pai, que confia, que descansa totalmente nele. Que quando está ansioso, que quando está preocupado, que quando está aflito, ora, clama a Deus e apresenta a sua súplica diante daquele que está no governo da história. Mas me parece, irmãos, que nós, a igreja, em nossos dias, não gosta de orar, irmãos. Eu não estou falando nem coletivamente, estou falando no nosso secreto. Quantos somos nós aqui que poderíamos, não faça isso, por favor, para você não ser orgulhoso, que temos uma vida de oração que glorifica a Deus, que nos relacionamos com o nosso Pai em oração, no nosso secreto. Você está acostumado aqui comigo, né? Perdoem-me os visitantes. Mas será que a nossa oração, muitas vezes, nossa vida de oração, não é uma vida de oração sem vergonha? Irmãos. Muitas vezes é. E Jesus disse, ensinando sobre a perseverança da oração: porventura, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? A oração é uma das evidências da nossa fé. E as nossas orações chegam lá, ao trono de Deus. Está na Bíblia, irmãos. Outra verdade é de que aquele que lavou a sua vida, as suas vestes no sangue do Cordeiro, ele vive em novidade de vida. Versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Existem dois termos gregos que a Bíblia traduz como novo. Esse aqui, do novo cântico, é um que não é algo que simplesmente não é antigo, mas é algo que é de um outro tipo, de uma outra essência. Então, quando a Bíblia nos revela aqui, e cantavam um novo cântico, é que agora o cântico ele tinha uma nova essência. E o que era falado aqui? Digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo, nação. É alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Agora a sua alegria, o motivo da sua canção,
não são os prazeres do mundo, mas Jesus Cristo é o motivo da sua canção, e por isso ele tem um novo cântico, porque ele foi comprado para Deus. Agora o cântico dele, o novo cântico dele, um cântico em uma nova essência, é o cântico de alguém que não se manda, que tem dono, e esse dono se chama Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, ele sabe que foi feito rei e sacerdote. Ele sabe que ele precisa, no seu cotidiano, oferecer o seu sacerdócio pessoal a Deus. Ele precisa oferecer o seu culto racional a Deus, oferecendo-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele sabe disso. E por isso, entendendo que ele é uma nova criação de Deus, ele vive em novidade de vida. Mas será que nós vivemos em novidade de vida, irmãos? Uma outra verdade que eu enxergo em Apocalipse, ainda aqui no verso 9, do capítulo 5, quando eles começam a declarar o cântico, esse cântico, ele diz o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Como é que Deus comprou, pelo sangue de Jesus, pessoas de toda tribo, língua, nação e povo? Como? Como que as pessoas, elas de fato correspondem a essa compra? Eu vou usar uma expressão porque eu estou falando de nós. Como que a nossa vida foi entregue, como a compra da nossa vida, ela foi entregue nas mãos de Deus, individualmente, quando cada um de nós correspondeu em fé ao Evangelho. E como é que nós correspondemos em fé ao Evangelho? Ouvindo o Evangelho. E como é que nós ouvimos o Evangelho? Algum servo de Deus pregando o Evangelho. Então eu vejo aqui, e como é que esse Evangelho pode chegar a pessoas de toda tribo, língua, povo e nação? A igreja pregando o Evangelho até os confins da terra. Então eu enxergo uma outra verdade aqui, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, é que nós devemos proclamar o Evangelho, irmãos. É simples assim. Pregar o Evangelho em casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, entre os irmãos em Cristo, vamos chamar assim. Mas por que eu tenho que pregar entre os irmãos? Porque muitos que se chamam irmãos, infelizmente, por conta daquilo que tem sido pregado, não é o Evangelho. E muitos acham que por estarem numa instituição evangélica, são de Cristo, mas não são, porque não corresponderam em fé genuína ao Evangelho. Por quê? Porque não ouviam o Evangelho. Alguns dos irmãos que estão aqui já nos relataram isso, vocês mesmos. Não é algo que eu estou inventando aqui, é algo que irmãos que agora congregam aqui já falaram, muitos. Então, pregando o Evangelho. Mas quando a igreja se acovarda na sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura, tem algo errado, irmãos. Será que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro? Tem algo errado. Eu não estou falando nem a corporação igreja, o coletivo. Também. Mas o coletivo só pode existir se existir na vida pessoal, irmãos. Não tem como. Se nós não fazemos isso na nossa vida, nos envergonhamos, deixamos para lá, priorizamos as coisas que estamos fazendo no dia a dia e desperdiçamos as oportunidades, o que está havendo com a gente? É algo para nós refletirmos e orarmos ao Senhor por uma mudança, por uma transformação. Uma outra verdade é que quem lava as suas vestes no sangue do Cordeiro rende-se completamente ao Senhor. O Senhor é o centro da sua vida. Versos 11 a 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças.
E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 seres diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Mas será que é a Cristo que nós nos prostramos? É a Jesus que nós nos rendemos? Ou nós nos rendemos àquilo que nos muito motiva, muito nos alegra aqui no cotidiano, aos nossos ideais, aos nossos projetos? Será que não é aos nossos projetos de vida, às nossas ideologias, a que nós temos nos curvado? Será que não é às circunstâncias que você e eu temos nos curvado? Ou será que é de fato ao Senhor Jesus? Será que o que mais sai de dentro de nós são coisas do Senhor? Ou o que mais sai de dentro de nós e sai nas palavras são as coisas que de fato para nós mais têm importado? Que se forem as coisas, ou se forem as outras pessoas, não é a Jesus que nós temos rendido o nosso coração, irmãos. Não é. Não é. Uma outra verdade, capítulo 6, a partir do verso 1, é de que, imagina, irmãos, alguém que sofre martírio, está em vias de sofrer martírio, essa pessoa fica assustada, ou na sua região, né, na sua localidade, ela sabe dos acontecimentos e ela fica extremamente assustada, apavorada, e não ora ao Senhor para que o Senhor a revista do Espírito Santo, para que ela possa enfrentar aquele momento, mas ela vive apavorada. Olha o que o texto diz aqui a partir do versículo 1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada, ou seja, uma grande guerra aqui. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro ser: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, a economia colapsou. Verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo esverdeado, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com mortandade e com as feras da terra. Uma grande mortandade. Olha o detalhe do texto. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra. 25% vai morrer da população mundial. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aí nós ouvimos falar sobre a economia colapsando, tanta coisa que tá aí, o Fórum Econômico Mundial tem planejado. Meu Deus, como vai ser? E como é que vai ser para pagar as contas, para me alimentar? E será que eu vou perder meus bens? E será? Aí você ouve falar sobre a guerra, os rumores e as guerras. Meu Deus, essa semana foi a rebelião lá na Rússia, né? Daquele grupo lá paramilitar.
Meu Deus, agora vai. Como é que vai ser? Vai ser terrível. Quando nós ouvimos sobre, recentemente, a pandemia, meu Deus, que terrível. Fique em casa, pelo amor de Deus, senão você vai morrer. Ouvi muito isso. E nós nos apavorando com cada notícia. Meu Deus, a perseguição chegou ao Brasil, estão prendendo e estão matando os cristãos, e agora, Senhor? Eu me lembro de Jesus avisando lá no bate-papo escatológico, Mateus 24, por exemplo, não vos assusteis. Se nós, como discípulos de Cristo, temos nos assustado com as notícias e os acontecimentos, com medo de morrer e com medo de sofrer, será que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, irmãos? É para nós pensarmos. Para nós pensarmos. Versos 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Igreja perseguida e muitos crentes sendo martirizados. Só que no versículo 9, a parte final do versículo diz que eles foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, eles viviam a palavra de Deus. Aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro vive a palavra de Deus. Será que se a perseguição chegar ao Brasil, nós seremos perseguidos individualmente? Ah, não, fulano aí é gente boa, servo de Deus aí, ele é crente. Alivia para ele. Será que nós vivemos a palavra de Deus? Será que nós teremos provas suficientes contra nós quando a perseguição chegando de forma severa à nossa nação? Será que teremos provas contra nós? Se nós vivermos esse momento, nós aqui que estamos vivos aqui, um dia vai chegar a todas as nações. Eu creio que muitos de nós ainda estarão vivos quando isso acontecer. Mas será que teremos provas suficientes contra nós por vivermos a palavra? Não sei. Uma outra verdade aqui que eu vejo nesse texto ainda, dos versos 12 a 17, é de nós amarmos a vinda de Cristo, irmãos. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? As pessoas estarão apavoradas, sabendo que é Jesus voltando, irmão, sabendo, eles sabem, eles vão saber que é Jesus voltando, e eles vão se apavorar. Mas o que Jesus disse para nós, quando essas coisas acontecerem? Levantai as vossas cabeças, porque nós amamos a vinda de Cristo, irmãos. Agora, se você faz plano para daqui a décadas, Jesus não pode voltar antes de eu me casar, de eu me formar, de eu ter o meu netinho,
do meu negócio decolar, eu ter sucesso. Jesus não pode voltar antes disso. Será que você ama a vinda de Jesus? Se eu ajo assim, será que eu amo a vinda do Senhor Jesus? É claro que não, irmãos. O verdadeiro servo de Deus que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro ama a vinda do Senhor, porque esse Senhor que está vindo é a pessoa que ele mais ama no universo, mais do que pai, mãe, filho, marido, mulher, amigos, mais. Mas será que nós amamos a vinda do nosso Senhor Jesus? Capítulo 12. Capítulo 12. Versos 10 e 11. Aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro não despreza a batalha espiritual. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. O verdadeiro servo de Deus, ele não despreza a batalha espiritual. Ele sabe que ele enfrenta oposição. Ele sabe que existe alguém que o odeia, que por vingança a Deus quer fazer de tudo para levar todos quantos possíveis lá para o mesmo lugar, onde eternamente ele ficará com o seu exército. Nós não podemos desprezar. Você não pode achar natural tudo que acontece na sua vida como impedimento para você fazer as coisas de Deus, para você orar, para você meditar na palavra, para você conseguir jejuar, para você se reunir com os irmãos, para você abrir a sua boca e falar de Jesus. Nós não podemos considerar naturais todas essas coisas, irmãos. Tem algum problema. Não pode achar que tudo é natural. Claro, tem coisas que são naturais, mas muitas coisas não são. E parece que a igreja em nossos dias, ela bem que despreza a realidade da batalha espiritual. Nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas, nosso adversário. Olha o que o texto diz, e a Bíblia diz que ele é o acusador, nos acusa diante de Deus. E às vezes, quando você tropeça, a tua mente começa a te acusar, dizendo: está vendo? Você não é de Cristo. Olha o que você fez. Olha o seu tropeço. Será que isso é você pensando? Será que é o Espírito Santo te confirmando que você não é dele? Ou será que isso é uma seta maligna para te fazer abandonar a fé? Nós desprezamos a batalha espiritual. Uma outra verdade aqui mesmo nesse texto é de que uma coisa é não desprezar a batalha, mas tem crente que vê tudo, vê demônio em tudo. Aí já é um exagero, porque e aí se acovarda. Meu Deus, o diabo está contra mim. Olha o que está acontecendo. Eu não vou nem botar o pé na rua, porque o diabo se levantou com a fúria e se acovarda. Mas olha o que o texto fala, irmãos. E eles o venceram. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não despreze, mas não superestime a batalha espiritual. Em Cristo Jesus nós vencemos. Uma outra verdade, aqui nesse versículo 11 mesmo, o último trechinho dele, quando o texto fala assim: e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, não ama a sua própria vida. Aquele que lava a sua vida, as suas vestes, no sangue do Cordeiro, não ama a sua própria vida. Não ama. Não ama. Se ele tiver que perder, ele perde. Se ele quiser sofrer, ele sofre. Mas cada dia ele nega a si mesmo, toma a sua cruz. Nesse mundo em que nós vivemos, nessa geração adúltera, para que possa seguir a Jesus.
disposto a testemunhar de Cristo na missão, compartilhando o Evangelho, mas na sua vida cristã, sabendo que pode chegar ao martírio. Esses são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A próxima oportunidade que o Senhor me der para compartilhar a palavra aqui, eu tenho ainda mais alguns textos para compartilhar sobre isso aqui, falando sobre o Cordeiro e características da vida cristã que nós precisamos evidenciar na nossa vida, um verdadeiro salvo. Eu vou chamar de Os Últimos Mártires, parte 2, porque são vários textos, mas eu quero convidar você a orar comigo agora. Pai, nos ajuda a nós te servirmos em fidelidade e amor. Ajuda-nos, ó Pai, a nós não enganarmos a nós mesmos, mas nós compreendermos que a nossa vida está escondida contigo em Cristo Jesus. Pai, que tudo aquilo que nós temos lido, ouvido, meditado, refletido nesses tempos, possa produzir em nós, Pai, convicção de fé, possa produzir em nós, Senhor, crescimento espiritual, maturidade, Senhor, na nossa caminhada cristã, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós oramos a Ti, ajuda-nos a vivermos como aqueles que têm convicção de que Tu és real, Senhor, e que a salvação que nos alcançou não é mérito nosso, mas entregamos a Ti toda a glória. Ajuda-nos, Senhor, a suportarmos os sofrimentos do menor ao maior, Senhor. Clamamos por Tua ajuda, Senhor. Oramos, Senhor, para que nós sejamos verdadeiras ovelhas do bom pastor, que o tem como suficiente na sua vida e permitem ser guiadas por Ele, dão ouvidos à sua voz. Ajuda-nos a confiarmos na Tua soberania, Pai, reconhecendo que o Senhor governa a história e enviou Jesus, manifestou Teu Filho Jesus para nos salvar. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, na nossa vida de oração. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em novidade de vida, com um novo cântico, com uma vida que demonstra esse novo cântico. Ajuda-nos, Senhor, a não nos calarmos, mas a nós proclamarmos o Evangelho, porque essa é a nossa missão, é a nossa parte na Tua missão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos enganarmos, rendendo a nossa vida a tantas coisas e pessoas, mas não nos rendermos completamente a Ti. Ajuda-nos a nós não nos assustarmos com as notícias, os acontecimentos. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos a Tua palavra, a vivermos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não colocarmos a expectativa nesse mundo, mas amarmos a vinda de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezarmos a batalha espiritual e nem nos acovardarmos diante dela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não amarmos a nossa própria vida, a nós renunciarmos a tudo, inclusive a nós mesmos, Senhor, por amor a Ti. Nós queremos de verdade, Senhor, de fato, lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós não sabemos, ó Pai, se nós aqui passaremos por esse momento de grande tribulação, mas sabemos que todo aquele que de verdade, piamente, quer seguir a Cristo, sofrerá perseguições. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos no nosso cotidiano, porque nós precisamos de Ti. Que aquele que ainda não teve um encontro real contigo, Senhor, alcance, Senhor, pelo poder do Evangelho. Aquele que está fraco na fé, levanta, fortalece, Senhor. Aquele que está com o coração frio, Senhor, aqueça, Espírito Santo. E que todos os salvos, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito. Nós oramos para a glória do Teu nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a aprendermos com os nossos amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém.